Olá, bom dia. Eu quero dar as boas-vindas a todos que vieram aqui para o curso da Damásio fazer com a gente essa preparação para a magistratura e para o MP. Já vi alguns amigos de outros ambientes, é muito bom reencontrá-los. E aqueles que estão chegando agora, tenho a certeza de que fizeram a melhor opção. Esse, sem dúvida nenhuma, é o melhor curso para preparar vocês para essa carreira. Isso não é marketing, é a confiança do trabalho que a gente realiza aqui dentro. Quero falar que meu nome é Eduardo Francisco. A minha matéria é processo civil, só que eu sempre faço questão de destacar o seguinte: é o processo civil do concurso, de quem acompanha isso há praticamente 20 anos, dando aula há 15, e está todo dia no fórum. Então não é aquela coisa de laboratório de quem não sabe como é na prática, e também não é aquela coisa acadêmica quase estéril que não leva a nada. Mas a partir do momento que questões acadêmicas vêm para o concurso, vem para a nossa aula também, para que fique completo e preparando você para a aprovação. Outra coisa, toda vez que começa uma turma, vem a questão de bibliografia, preocupação com o que ler. Eu sempre digo o seguinte, gente: quer passar no concurso logo? Acredite numa coisa, a melhor coisa a ser lida é a lei. Se não leu a lei por inteiro até hoje, umas 3 vezes, não cumpre nada, porque você está invertendo a ordem das coisas. Agora, se você já leu o CPC 3 vezes inteira, com muita atenção, grifando e pegando as vírgulas e tudo mais, aí você pode comprar um livro. Que livro? E aí, sinceramente, você tem que saber quais as carreiras você prefere. Quero dizer o seguinte: você prefere magistratura ou MP? Segundo, você quer o estado de São Paulo, você quer Rio de Janeiro, você quer região sul, você quer subir para o Nordeste? Isso é importante. Não que mude substancialmente, porque a nossa aula é universal, serve para todos esses concursos. Mas, por exemplo, aqui para o estado de São Paulo e para a região sudeste, o livro do Marcos Vinícius Gonçalves, que é professor aqui da casa e que é da Saraiva, é excelente para o MP e para a magistratura. Basta. Ah, mas eu quero sair, minha região é outra, eu quero subir, eu quero ir Rio de Janeiro para cima, Espírito Santo e vamos embora. O Alexandre Freitas Câmara é um bom livro, tem uma boa penetração. Ah, professor, eu sou do Nordeste, eu não vejo a hora de voltar para casa, né? O Fred Didier é o cara que as ideias dele vai descendo, vai cada vez ficando mais para fora da conversa, né? Mas lá em cima, ele é o cara que realmente está na conversa, entenderam? Outra coisa, quem quer concurso federal, geralmente faz um curso direcionado para MP federal, magistratura federal, mas aqui é para magistratura e MP, seja estadual ou federal. Então, para quem quer MP, né, de outros estados, principalmente quem quer MP federal, eu acho que o livro básico é o do Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, da RT. E, conforme você souber que abriu algum concurso, você pode estar tweetando, estar mandando e-mail para a gente, e eu vou te dizer, olha, de acordo com essa banca, sugiro tal coisa. Às vezes ainda não tem banca, mas para esse estado eu tenho visto que a linha é esta, né? Por exemplo, Humberto Teodoro em Minas é excelente. Ovídio Batista na região sul é excelente, mas a gente tem que estar por dentro da conversa. Só que você não precisa comprar um livro para cada um. Minha obrigação é trazer para vocês as ideias centradas que servem para qualquer concurso. Eu vou cumprir. E você só vai para o livro para pegar um complemento, uma coisa que você não entendeu, eventualmente uma coisa que não deu tempo de dar. Você sabe que o curso aqui é muito curto, é um semestre, tá? E, desde logo, eu quero colocar para vocês nossos canais. Primeiro, quer conversar com a gente, conversa rápida, dúvida curta, 140 letrinhas, tem o Twitter, né? Eu não consigo responder no dia tudo, mas eu tento. Ó, o Twitter é @prof.eduardo.mp. O MP é porque eu entrei atrasado no Twitter e nas redes em geral, e aí eu tinha que colocar alguma coisa que aceitasse, porque já tinha um monte de Eduardo na história, né? O e-mail é eduardo.francisco@damasio.com.br.
Você que está no satelitário vai aparecer aí na telinha, a técnica está sempre colocando durante a nossa fala, mas para vocês do presencial, esses são os 2 contatos. O e-mail para dúvida cumprida, quando você tem que explicar a tua dúvida. O Twitter, quando é um jogo rápido, a gente já sim, não, artigo tal, já mata essa charada, tá bom? Não faço questão de ter milhares de seguidores no Twitter, não é esse meu objetivo. Eu não sou aquele cara que fica com iPhone achando engraçado o dia inteiro isso daí, não dá tempo. Meu negócio é trabalhar, né, dar aula e colaborar com vocês. Agora, não sou um cara midiático a ponto de ser apaixonado por esses meios de comunicação. Eu só uso como ferramenta útil para vocês e não para mim, tá bom? Então, dificilmente vocês vão ver eu divulgando alguma coisa minha, mas eu vou estar sempre respondendo alguma coisa de aluno e pode ser útil para você também, tá bom? Nossa linha básica é a seguinte: se você ler a lei, entender a nossa aula, a matéria que eu der, você passa no concurso. Se você é desconfiado e quer algo mais, você pega um livro voltado para a carreira que você quer, dentro desses que eu já mencionei aqui, e acompanha a matéria fazendo um suplemento com a sua leitura semanal. Só tem um detalhe: para você passar no concurso, você tem que estudar todo dia. E não basta estudar todo dia, tem que estudar todo dia algumas horas. O mínimo para estudar por dia, o mínimo do mínimo do mínimo, para dizer, ó, vou passar no próximo, seria 3 horas. Né? O ideal, na minha opinião, 6 horas. Para aqueles que são fortes demais e estão obstinados, 9 horas. Tá certo? Aí é uma questão de regra de 3. Quem estuda mais, demora menos para ficar no ponto. Quem estuda um pouco menos, demora um pouco mais para ficar no ponto. Simples. Só que o fundamental é todo dia um pouco. Todo dia um pouco. Eu estou vendo um monte de gente aqui do presencial de gravata, paletó na cadeira, vai sair daqui correndo para dar um trampo. Né? Minha vida foi assim também, a vida inteira. Então, presta atenção no seguinte: se não der para chegar nas 3 horas de cara, começa com uma e vai programando para daqui um mês ter 1 horinha a mais, vai programando para daqui a pouco ter mais uma, fechou 3, você está no mínimo ideal. Mínimo ideal porque se você não tiver um tempo de estudo diário, não vai desenvolver a matéria. Com 1 hora por dia você vai fazer o beabá. Qual é o beabá? Terminou a aula? Né? Antes de dormir, antes de almoçar, não sei que horas. Pega a lei, pega o caderno, dá aquela conferida, dá uma lembrada e pelo menos está com ela em dia. Agora, o ideal é você poder esmiuçar. No começo você vai estar na nossa frente, vai ter hora que eu chego com você, vai ter hora que eu passo você, e a gente vai estar para e passo se você estudar 6 horas por dia. Deu para entender? Outra coisa, não fiquem olhando para o lado. Faz 15 anos que eu dou aula em curso preparatório para concurso. Só que eu presto atenção no concurso desde antes de entrar na faculdade. Eu já fiz faculdade para fazer concurso. Eu já sabia o que eu queria. Então eu estou atento a isso faz muito tempo. E eu sinto o seguinte: o que vocês precisam é confiar na estratégia que vocês escolheram. E segundo, executá-la fielmente. E não olhar para o lado. Cada um é de um jeito, cada um faz uma coisa. E aí, se você ficar olhando muito para o lado e sentir insegurança quanto ao que você faz, isso te atrapalha, que você vai ser aquele cara que começa 1000 formas de estudo e nunca termina nenhuma delas. Pega um jeitão seu, com essa base de estudar todo dia, pelo menos 2 matérias por dia, primeiro a lei, depois a anotação, dá uma olhada nos informativos do STJ, ou pelo menos nas súmulas, né? E vamos para frente. Tem estado que o concurso é quadradinho. Não fiquem ofendidos com o que eu vou falar, mas São Paulo é um concurso quadrado. MP e Magistratura de São Paulo são os concursos mais fáceis do Brasil. Isso não é demérito, pelo contrário, é mérito. Mais fácil por quê? Porque é aquele concurso que pergunta as matérias principais e via de regra, sem sacanagem. Agora, tem outros lugares, tem provas federais, por exemplo, que o STJ decidiu na semana passada, um acórdão já cai como alternativa correta. É uma prova que eu reputo mais difícil, porque nem sempre a gente está vendo todos os acórdãos do STJ. É difícil, vocês têm muita coisa para estudar. E outra, um acórdão não é jurisprudência dominante, um acórdão não é entendimento pacífico, não é algo objetivo para se perguntar numa prova-teste. Então, se você entendeu, basta a lei, a anotação de aula e um livro. Aí você faz a prova. Se você achar que você não foi bem porque faltou material, pode vir conversar com a gente está aqui disponível, a gente não foge de aluno e sabe que cada um é um indivíduo. Apesar da gente ter, graças a Deus, bastante aluno, a gente entende a peculiaridade de cada um. Só que, nesse período todo, eu sempre percebi o seguinte: não é o material o problema do cara. Não é o material que deixa a menina por 2 questões. É porque faz pouco tempo que está se preparando, se prepara, mas não vai até o fim, começa a dar outras prioridades no meio do caminho,
ou se impressiona com a técnica alheia. Não se impressione com a técnica alheia. Toda vez que eu parei de pensar no meu, eu olhei para os outros, me deu pânico, né? E o que acontece? Eu me desgastei desnecessariamente. Então, confie em você, monta o teu jeito. Para você rende escrever, escreva. Para você rende grifar, grife. Para você rende gravar e ficar ouvindo, grave e fica ouvindo. Cada um é um. O importante é execute a sua estratégia até o fim. E tenha paciência. Você que está chegando aqui pela primeira vez, e já quer fazer o concurso do MP agora, que tá em andamento, estou falando daqui de São Paulo, só para dar um exemplo. Saiba, se você tiver uma bagagem fantástica, se você for bem formado, não tiver contaminado pelas funções que já exerceu e fizer um semestral bem feito, às vezes você passa. Mas a regra não é essa. A regra não é o cara chegar aqui, fazer um semestralzinho e emplacar. Só que eu tenho amigos, eu tenho alunos que fizeram assim. O cara veio bem formado, sempre estudou mais ou menos, veio para o concurso, pegou o jeito, não inventou moda e emplacou. Emplacou até em concurso que nunca imaginou que ia emplacar. Tá certo? Então, veja bem o que vocês querem e lembra do seguinte, de segunda a sábado é dia de estudar. Você que é adventista do sétimo dia, troca o sábado pelo domingo e tá certo do mesmo jeito. Sacou? 3 horas por dia é o mínimo ideal. 6 eu acho ótimo e bato palma em pé para você. Tá bom? Agora, quem já está no oral, quem já passou numa primeira fase, toma pau na segunda e parou só para estudar e tiver 9 horas por dia, se você não é daqueles que espana logo, pode fazer que também dá certo. A gente vai conversando devagar. Percebam que minha ênfase não foi na bibliografia, falei meio passando os livros, não é medo de indicar livros, tem livros excelentes. Tá? Eu queria um livro só atualizado para seguir tudo. Tem o do Marcos Vinícius Gonçalves, que ele é basicão, serve para todo mundo. Tem o do Daniel Amorim Neves, bom também. Esse pessoal que escreveu depois tem a vantagem de ter resumido o Dinamarco, Nelson Neri e seus seguidores. Então, nesses livros todos tem as melhores ideias do Marinoni, do Ovídio, do Humberto Teodoro, do Dinamarco, do Neri. E aí você acaba pegando um ótimo resumo e mais a didática de quem está no ramo. Fora isso, tem muitos outros? Tem. Mas quanto mais livro eu falar, mais dúvida eu vou pôr na tua cabeça. Compre um. E depois que você lê inteiro umas 4 vezes, pense em comprar 2. Tá bem? Vamos para frente. Olha aqui. Para passar no concurso, a gente vai estudar algumas frentes de processo civil. Vai ter outro professor, o professor Murilo, que dará outras frentes. Eu começo, e gosto de começar assim, não vou mudar nunca, por teoria geral do processo. Mas do jeito que cai no concurso. Vamos embora? Olha aqui. Teoria geral do processo. Antes de mais nada, porque é uma questão de se introduzir na matéria. Olha, a teoria geral do processo é o estudo dos institutos básicos que são jurisdição, ação e processo. Jurisdição, ação e processo. Acontece o seguinte, não está errado, mas eu acho que não é necessário dizer que são 4 institutos. Porque quem escreve de 90 para cá faz questão de dizer que é jurisdição, ação, exceção e processo. Tá? Acontece que exceção aqui significa defesa. E por que a rigor, isso é só uma explicitação, é só uma questão de deixar claro, de deixar expresso. Porque é o seguinte, quando tradicionalmente se falava que era jurisdição, ação e processo, a exceção já estava dentro da ação. Por quê? Porque daí você tem que escolher, ouça antes de anotar, a gente já anota junto. Você tem que escolher se a ação para você é um instituto abrangente, bifronte, que significa direito de atuar em juízo defendendo o que é seu, e isso é feito pelo autor, pelo réu, pelo terceiro que ingressa, seja quando ajuiza a ação, seja quando contesta, quando recorre, tá certo? Ou você vai delimitar a ação para algo menor, dizendo que a ação é o direito que o autor exerce quando ajuiza uma petição inicial. E que daí o réu tem como contraponto a esse direito a exceção, que é a defesa. Veja, para que complicar se dá para simplificar? Porque na hora que eles vão explicar a exceção, sabe o que eles falam? Basicamente, respostas do réu. Então, para que fingir que tem 2 temas quando o tema é único? Isso simplifica a nossa vida. Mas, por favor,
não deixem de saber que a exceção existe. Se ela está como quarto elemento ou se ela está dentro da ação, é uma questão de opção doutrinária, tá claro? Então esse registro eu gostaria que vocês fizessem, vai lá. A ação é um instituto bifronte. Que é o direito de agir em juízo. A ação é um instituto bifronte, que é o direito de agir em juízo, defendendo o que é seu. Que é exercido pelo autor, pelo réu ou pelo terceiro interessado. Estou pensando no opoente, né? Pelo autor, pelo réu ou pelo terceiro interessado. Seja acionando, defendendo, recorrendo e etc. Tá bom? Seja movendo ação como autor, seja se defendendo como réu, seja recorrendo. Escuta aqui, você já ouviu falar que se eu movo uma ação contra você, te cito, e depois eu quero desistir, você réu pode falar, pode parar, agora eu quero sentença de mérito, não vai existir coisa nenhuma, vamos para frente. É sinal que você também tem direito a um provimento de mérito quando você é réu. Não é só o autor que tem esse direito. Moral da história, isso mostra que a ação é uma moeda de duas faces. A face não só ativa, mas também a face passiva, quando pensa nos polos da demanda, tá bom? Vem para cá. Jurisdição é o nosso primeiro tema. Jurisdição. Que está nos artigos 1º e 2º do CPC. E que precisa ser entendida do jeito que cai no concurso. Olha aqui, escuta aqui. Primeira coisa, meios de solução de conflito. Só para simplificar a apresentação, porque depois eu vou quebrar algumas ideias, né? Quais são os meios que a gente tem para resolver uma briga? Eu quero receber, o sujeito não quer pagar. Como é que a gente pode resolver isso? Olha aqui, olha aqui. Tem solução feita pelas próprias partes. Como é que as próprias partes solucionam os seus conflitos? Elas mesmas, sem ninguém ajudar. Olha aqui, tem a autotutela. Tem a autotutela. E você precisa lembrar de duas coisas. Duas coisas. Primeira delas, que a autotutela é a solução pela força. E que a autotutela é proibida e só excepcionalmente permitida, tá? A autotutela é solução pela força, né? O mais forte vai fazer valer o direito dele, só que em regra ela é proibida. Para aqueles amantes do MP, se liga, já tem um crime aí, né? Exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça com as próprias mãos vai dar problema na esfera criminal. Ela é proibida. Mas, excepcionalmente, ela é aceita. Importante lembrar, quando que a autotutela é aceita? Primeiro, em situações excepcionais, porque o Estado sabe que não dá tempo dele atuar efetivamente em algumas situações delicadas. Então ele fala, você mesmo resolve o teu problema nesses casos, vírgula. E se exceder, eu vou punir. Tá? Então olha aqui, aonde que eu tenho autotutela autorizada? Me metendo 1 minuto só na matéria dos outros. Na legítima defesa, é uma autotutela lá do direito penal. Certo? Legítima defesa. Depois, defesa direta da posse. Esse exemplo é clássico em prova da magistratura e MP. Defesa direta da posse. Tá? Tá lá no artigo 1210. Defesa direta da posse, que a gente pode chamar de desforço físico imediato. É aquela história de que na hora da invasão, para expulsar o invasor ou para reaver a posse, sai no braço. Pode usar os capangas desde que esteja à frente da reação. Lembra disso? Tudo isso é direito civil. Você pode ter uma galera lá com você? Pode, mas você tem que estar à frente. Não no sentido de o primeiro a dar o soco, mas você tem que estar no comando e assumir a responsabilidade. Tá claro? Volto. Mas minha aula é processo, vamos ficar no processo. Além da defesa direta da posse, eu gosto de lembrar o seguinte:
a autoexecutoriedade dos atos administrativos baseados no poder de polícia, tá? Eu tenho defesa direta da posse, eu tenho no direito civil, tenho legítima defesa no direito penal e tenho a autoexecutoriedade dos atos administrativos baseados no poder de polícia, tá ok? Só para a gente terminar esse ponto, e já vai vir um recado importante para vocês, olha só. A peculiaridade da autotutela é a seguinte, ela pode ser revista pelo judiciário, que punirá eventual excesso. Mesmo quando autorizado em agir em legítima defesa, fazer a defesa direta da posse, o fiscal executar seu poder de polícia sem recorrer ao juiz, o prejudicado pode ir ao judiciário e pedir a revisão do que foi feito e a punição de quem se excedeu. Tá claro? Então, eu vou fazer uma breve pausa na minha fala e vocês terão a palavra aí dos diretores do curso e do presidente do nosso curso. Olá, senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao Damásio. É um prazer para nós ter a presença de todos vocês. Eu trago aqui o professor Damásio para fazer a palavra de abertura. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Marco Antônio Araújo Júnior. Sou vice-presidente acadêmico aqui do Complexo Educacional. E para nós é uma honra, né? Eu disse um prazer no começo, mas é uma honra tê-los aqui. Sobretudo porque nós trabalhamos muito sério. E o Damásio tem um histórico de mais de 40 anos de preparação para concurso público, especialmente nas áreas da magistratura do Ministério Público. Então, vocês estão no curso que é o nosso xodó, né? A magistratura MP é o nosso xodó. A gente tem um carinho muito especial por esse curso. O professor Flávio Martins, que é diretor pedagógico, também vai falar com vocês, mas eu quero, desde logo, deixar o registro de que nós estamos à inteira disposição de vocês, trabalhamos aí muito para que esse curso seja perfeito. Às vezes a gente não consegue ser perfeito, chega muito perto da perfeição, mas todas as vezes que a gente tiver espaço para conquistar a perfeição, nós estaremos lutando para conquistá-la. Então, um curso perfeito significa um curso com bastante conteúdo, um curso focado nas provas de magistratura e Ministério Público de todo o país. Então, você pode prestar concurso em qualquer lugar do país. E hoje nós temos mais de 250 unidades da Damásio. Esse curso tem mais de 6 mil alunos assistindo. Então, é muita gente. A gente está preparando muita gente para esses concursos públicos. E, sobretudo, um curso que esteja... que contenha aí, né, um corpo de professores que seja da área, que seja preparando para concurso público, especialistas em concurso público, enfim. O seu professor vai entrar aqui e vai te dizer o que caiu na última banca, qual a tendência das perguntas nas bancas. Esse é o nosso objetivo, é dessa forma que a gente quer que você enxergue o seu curso, e é dessa forma que a gente quer que você, daqui uns 2, 3 meses, e depois, no final do curso, faça a sua avaliação, a avaliação do seu curso. Então, é uma jornada de 6 meses, e eu tenho certeza que essa jornada será muito feliz para vocês e para todos nós. Aqui do meu lado direito eu tenho o professor Damásio de Jesus, fundador do Complexo Educacional Damásio de Jesus. Há 40 anos teve a brilhante ideia de começar a preparação para pessoas em concurso público. E hoje, se você fizer uma consulta, mais de 70% dos aprovados em concurso público do país, entre juízes, promotores, defensores, procuradores, passaram pelos bancos do Complexo Educacional Damásio de Jesus. Hoje, até os preparatórios fora daqui, tem profissionais que passaram por aqui na condição de aluno. Até os preparatórios que são, enfim, estão conosco no mercado, são formados por profissionais que passaram por aqui, seja na condição de professores, seja na condição de alunos. Então, você está no berço da preparação para o concurso público no país. Professor Damásio, bom dia. Bom dia. Quando se diz que eu tenho 40 anos de curso preparatório de juízes e promotores, que fui fundador do Complexo Jurídico, e de que hoje mais de 70% dos juízes promotores foram formados nas minhas escolas, certamente vão começar a fazer contas. Quantos anos tem esse homem? Eu me lembro que há pouco tempo passei pela diretoria, cumprimentei algumas pessoas que ali estavam, e posteriormente uma secretária me contou o seguinte: professor, depois que o senhor nos cumprimentou, uma daquelas senhoras me perguntou: quem é esse senhor? E quando eu respondi: é o professor Damásio, ela me perguntou: é o filho? Certamente não sou dessa idade, talvez de 1500. Mas temos uma certa experiência em cursinho preparatório. Vocês estão realizando o meu sonho. Quando estava no 2º ano da faculdade de Direito,
Meu sonho era ser juiz de direito. E me preparei durante todo o curso para o concurso da magistratura. Entrou em vigor uma lei exigindo 2 anos, naquele tempo eram 2 anos, e tive que ir para o Ministério Público. E 1000 vezes já contei a história, que no MP eu fiquei durante 26 anos e na magistratura nunca fui juiz. Mas não tenho nenhum resquício, nenhum ressentimento por causa disso. Porque os meus alunos estão realizando os meus sonhos. É um sonho grande, é um sonho pequeno, depende de cada um. Nós temos sonhos de todos os tipos, há até sonhos coloridos. Os meus sonhos são preto e branco, mas eu sempre os realizei. E vocês também podem fazer isso, com muito esforço, com muito sacrifício. Há pouco, esperando os alunos, como faço todos os anos, há dezenas de anos, ali na porta da capela, uma senhora passou por mim e disse o seguinte: professor, hoje é o meu primeiro dia de complexo. Eu estou iniciando a minha caminhada pelo deserto. E eu tenho uma história há muitos anos que conto milhares de vezes sobre o beduíno, que também no deserto ele sobe montanhas, desce dunas, à espera de alguma coisa, sobre a qual ele tem certeza que vai obter. E perguntei a ela: já ouviu a minha história do beduíno? Não. Achei muito interessante que, não tendo me conhecido, falasse exatamente sobre um assunto sobre o qual eu tenho contado histórias há dezenas e dezenas de anos. Nós também estamos à procura de alguma coisa. Não sabemos se será no primeiro momento ou no segundo momento, mas devemos ter a certeza absoluta que há um cargo de juiz de direito à procura e à espera de cada um. E vão obter, como disse, não só com a coautoria dos nossos professores, mas com a coautoria dos seus familiares e dos seus amigos. Obrigado, professor. Agora eu passo a palavra ao professor Flávio Martins, que é o diretor pedagógico dos cursos preparatórios na área jurídica e também nas áreas não jurídicas, fiscal, nível médio, e que é a pessoa responsável pela estruturação do curso de vocês. Enfim, é quem pensa o curso de vocês, quem escala os professores, é a pessoa responsável pelo sucesso desses cursos. Bom dia a todos, bom dia. É um prazer estar aqui na companhia de todos vocês, meus caros amigos e amigas aqui em São Paulo, e você, meu caro amigo, minha cara amiga em todo o Brasil. É um prazer, sejam todos bem-vindos ao Complexo Damásio de Jesus. Como o professor Marco Antônio disse, eu me chamo Flávio Martins e estou na coordenação de todos os cursos preparatórios, incluindo o curso de vocês. Portanto, qualquer sugestão, qualquer observação, entre em contato conosco, tentaremos resolver no mais breve tempo possível. Portanto, nosso contato apareceu aqui embaixo, é o flavio.martins@damasio.com.br. Fique à vontade para mandar o e-mail com as suas sugestões, com as suas observações. Seguramente esse feedback é necessário para a melhoria do nosso curso. Basicamente, o único recado que eu vou lhes dar hoje é um recado operacional, mas muito, muito importante. Cada aula ministrada aqui no Complexo Damásio de Jesus, nesse curso de vocês terão aí 2 disciplinas por dia. Hoje, por exemplo, estão tendo aí Direito Processual Civil com Eduardo Francisco. Se não me falha a memória, no segundo tempo terão Direito Civil com o professor José Fernando Simão. Então, basicamente, depois de ministradas as aulas, nós temos aqui no Damásio uma equipe de anotadores. São pessoas responsáveis por anotar as informações mais importantes de cada aula. Depois que esse material é digitado e que esse material é revisto, esse material é postado na área do aluno. Portanto, a ideia é que a cada aula que você tem aqui nesse curso, você tem, além da aula ministrada, você tem um material escrito que fica postado e armazenado na área do aluno. Para acessar essa área do aluno é bem simples. Basta entrar no site do Damásio, então damasio.com.br, na nossa homepage. Do lado esquerdo, você vai encontrar um grande ícone, área do aluno. Basta clicar ali. Clicou ali, você acessa a área do aluno.
e você tem apenas 2 campos para preencher: usuário e senha. Usuário e senha. É bem simples. Usuário é o seu CPF. Usuário é o seu CPF. A senha é o seu RA. O registro acadêmico que você obteve no primeiro dia no ato da matrícula. Então, repetindo, usuário é o seu CPF, senha é o seu RA. Entrou na área do aluno, você vai ter acesso a várias informações. Por exemplo, você vai ter o calendário de todas as aulas. Você, passando o mouse em cada uma das aulas, você acessará os materiais, as anotações, além de aulas online e outros conteúdos importantes. Portanto, meus amigos, o meu recado hoje é breve, eu voltarei aqui outras oportunidades, temos 6 meses aqui para estudarmos as principais matérias para a magistratura e para o MP. Lembrando que os nossos resultados mais recentes são muito importantes. E eu gostaria que vocês soubessem disso, até porque nos próximos índices, nos próximos indicadores, vocês farão parte. No Ministério Público, por exemplo, aqui de São Paulo, no último concurso, 79% dos nossos alunos que chegaram à etapa final do concurso foram aprovados. Na magistratura paulista, por exemplo, dos 12 primeiros aprovados, 10 eram alunos do Complexo Damásio de Jesus. Portanto, esses são alguns dos números que festejamos mês a mês aqui no Complexo Damásio de Jesus, mas esse resultado impressionante só é fruto, só é responsável graças a 2 fatores aqui. Primeiro, o empenho do corpo docente, o empenho dos professores, mas principalmente o empenho de cada um de vocês. O esforço de cada um de vocês que vai se dar ao longo desse semestre. Bem, tenha uma excelente aula de processo civil e é um prazer tê-los conosco aqui no Complexo Damásio de Jesus. Bom dia a todos. Obrigado, Eduardo. Deixa, acho que pode levar o bastão, estou com dor de lapela. Obrigado. Vamos lá? Bom dia, professor. Bom dia, obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos retomar a nossa conversa, então. Antes de eu continuar a matéria, perceberam qual foi o recado do professor Damásio, né? Que em nada destoa daquilo que eu falei inicialmente. 40 anos preparando e aprovando gente no concurso, e ele fala a mesma coisa, claro que de maneira mais elegante, claro que com mais propriedade do que a gente. Mas, ouvindo ele falar, eu me sinto obrigado a falar um pouco. Porque eu sou pragmático, né? Eu não tenho tempo de elaborar uma ideia bonita, mas eu tenho tempo de elaborar uma ideia prática. Sabe o que ele falou para vocês? Quando ele falou em deserto? Ele falou em esforço e perseverança. Sabe o que ele falou de longa jornada? Ele falou de disciplina. E o principal, vocês já têm. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu já dei aula em outros cursos. E o que me trouxe para esse curso, ao contrário do que alguns podem imaginar, foram 2 coisas. Primeiro, o meu sonho era de ser juiz também. Eu entrei na faculdade para ser juiz. E me preparando para a magistratura, nunca olhei para o MP, sabia de todas as piadas para sacanear promotor, todas. Eu fui estagiário de juiz, imagina, né? Só que acontece o seguinte, quando abriu o concurso, no meu ano que eu me formei, abriu o delegado, MP, magistratura e procuradoria, eu fiz todos. E aí o que acontece? Delegado eu tinha certeza que eu não queria tomar posse, eu só queria testar porque foi o primeiro. MP e magistratura era o meu foco, principalmente a magistratura, o MP era para treinar. Só que a hora que eu comecei a estudar para o MP, foi me dando um negócio, eu não sei te explicar assim, mas como eu creio em Deus, parece que o caminho foi se abrindo, eu fui ficando apaixonado por difusos, eu fui bem na prova. Quando eu estava nos 2 orais, eu só estudei por oral do MP e no dia do oral da magistratura, eu desisti para mostrar para o pessoal do MP que o que eu queria era o MP, pelo menos naquele momento, e desisti do oral. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quem se prepara para um concurso, se prepara para todos. Essa história do cara que queria ser juiz e virou promotor e foi feliz, do cara que queria ser promotor, virou juiz e é feliz, eu ouço todo dia no fórum, todo dia. Né? Então, primeira dica que eu extraio dessa conversa com o Damásio, você sonha em ser promotor, mas abriu a magistratura, se inscreva na magistratura. Você sonha em ser juiz, mas abriu o primeiro MP, já faz o MP, por 2 motivos. Você vai estar treinando. E segundo, você não sabe o que está reservado para você, parceiro. E nas 2 carreiras dá para ser justo. Eu até penso o seguinte,
É melhor promotor aquele cara que queria ser juiz e virou promotor do que aquele xiita que já nasce promotor, já gosta de ferrar réu desde pequenininho, sabe? Isso para mim me assusta. E também acho que aquele cara queria ser promotor e que vira juiz tem tudo para ser um bom juiz, porque ele vai estar preocupado nas sentenças dele, estar realizando a justiça que ele promoveria se ele estivesse atuando como parte. Então eu acho isso tranquilo. Agora, escuta só uma coisa, ó, por favor. Eu já falei, eu vou repetir, eu tento não fazer isso, mas eu não consigo. Eu tenho certeza que o melhor papel de um cursinho não é da matéria. Não é da matéria, é da direcionamento. E eu também, quando eu disse que teve duas coisas que me atraiu, a história do Damásio, eu comecei a falar e me perdi. Para gente que passa no concurso e gosta de dar aula, é um sonho dar aula no Damásio Jesus, porque é a Coca-Cola, tá certo? Tem tubaína, mas Coca-Cola é Coca-Cola, tá certo? Segunda coisa, a seriedade desse pessoal que está na direção do curso Damásio, ao lado do professor Damásio, me impressionou desde quando eles chegaram. Quando o Flávio Martins deu o e-mail dele, escutem o que eu estou falando, que isso é importante, eu conheço isso faz tempo. Qualquer peculiaridade que não te agrade no curso ou que possa ser melhorado, manda e-mail para ele mesmo. Não vai acabar o curso sem mexer. O cara mexe na hora. O professor não está atendendo as expectativas, não adianta esperar acabar o curso para mexer, já tira. Né? A matéria não foi dada, vamos marcar uma aula a mais de sábado, vai ter que ser dada. Eu acho que isso é compromisso com aquilo que foi combinado com vocês. Deu para entender? E a minha proposta agora é pessoal. O Damásio usou uma expressão que eu uso há anos e eu nunca tinha ouvido ele usar. Não porque ele não a usasse anteriormente, mas talvez porque eu nunca tenha prestado atenção. Ele falou em coautoria. Se você fizer o que eu estou falando, ou algo parecido com o que eu vou falar, eu assino com você o seu BO. Eu quero dizer o seguinte, eu viro, nos termos do artigo 29 do CPC, a gente entra no concurso de agentes e eu sou no mínimo partícipe para sua aprovação. Grava o que eu vou falar, ó, o material de estudo é esse, cara. Não se ilude. O material de estudo é lei, súmula e anotação. E caderno? Complementar com caderno. Se você sentir necessidade, você complementa com caderno, com livro, desculpa. Outra coisa, você vai fazer um horário de estudo. Pode botar aí, você vai fazer um horário. Você vai pegar a sua agendinha, a última folha dela e vai pôr segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Já conversamos sobre o sábado, que pode virar domingo conforme a sua fé. Não tem problema. Só não usa isso como empecilho para estudar um dia a mais, tá bom? Volto. Aí você vai pegar as principais matérias do concurso e você vai ver que em média o concurso vai ter de 11 a 16 matérias, depende de que concurso você quer prestar. Se é de 11 a 16, você vai estudar 6 dias por semana, primeira coisa, tem que ter no mínimo 2 matérias por dia. Na hora de pegar as 2 matérias por dia, cruze matérias que são compatíveis. Não vai estudar alho e depois bugalho, que você perde a principiologia, você perde a linha. Então olha aqui, você vai estudar civil porque você quer ser juiz. No mesmo dia, estuda comercial, tem a ver, é direito privado. No outro dia, você vai estudar penal, porque você quer ser juiz de novo. E você vai estudar tributário, porque os princípios, legalidade, anterioridade, é tudo muito parecido, é direito público, o Estado tem limitações na sua atuação. Desce, vai estudar processo civil. Tá, com processo civil, já estuda processo coletivo. Né? E assim você vai com todas as matérias. Dia de estudar constitucional, você estuda administrativo. E vai casando as matérias. Você é capaz de fazer isso. Outra coisa. Saiba do seguinte. Nesses concursos que nós estamos aqui, eu nado de braçada. Eu sei exatamente o que acontece. Então, ó, você tem que dar peso para constitucional, civil, processo civil, penal, processo penal. E aí você pega, né, no seu 6º dia, ou várias matérias pequenas, ou deixa uma brecha para reforço. Quando você pega essas matérias mais importantes, não dá para estudar o mesmo tanto que você estuda uma matéria boba como tributário, com todo respeito aos tributaristas. Não é que ela é boba porque ela não tem seus fundamentos, mas ela é boa porque ela é curta. Ela é curta. Qualquer livro bom de tributário tem quantos volumes? 1. Até onde eu sei, 1. O melhor, 1. Agora, qualquer livro resumido de processo civil que se preste a dar para passar no concurso, se ele tem um volume só, ele tem 1.500 páginas. Quer dizer, eu não sei até que ponto ele é resumido, mas tudo bem, volto.
Agora, quando você pega administrativo, comercial, quando você pega difusos, quando você pega tributário, você está pegando tudo matéria curtinha. Então, olha aqui, você vai estudar 3 horas por dia, estuda 2 horas a grande e 1 hora a pequena. Se você vai estudar sábado ou domingo, mas você tem namorada, você tem mulher, você tem filho, o que você faz? Põe um monte de matéria curta, daquelas que você estuda 1 hora cada uma. Por quê? Porque daí se você estudar picado não tem problema. Então, por exemplo, tem ECA. Nunca olhei ECA, é rápido, é curto, fica tranquilo. Tem ambiental, tem eleitoral, tá? E aí você vai, conforme o seu edital. Deixa essas curtinhas, porque daí você acorda 1 hora mais cedo, já foi uma. Né? A hora que todo mundo vai dar um cochilo, você pega mais 1 hora, já foi outra. Antes de sair, você pega mais 1 hora, pá, matou, está estudada a semana. Agora, você deixa uma matéria curta, 4 horas no sábado. Quem é que consegue sentar sábado e 4 horas corrida sem ser interrompido, ainda que seja por pessoas que gostam muito de você? Não tem. E outra coisa que o Damásio falou, eu não sei se você percebeu, você viu que ele falou que o projeto tem que ser seu e dos seus familiares? Você percebeu isso na fala dele? Olha aqui, só vai dar certo, você quer arrebentar esses 6 meses? Chega, se você já não fez isso, chega hoje em casa e conversa só com as pessoas que merecem, não é todo mundo que merece, tá? Conversa só com quem merece o seguinte, olha, vai ser 6 meses difícil. Mas como os concursos, MP tá aí, magistratura tá prometido, né? Então vai ter concurso esse semestre. Dá para você fazer um pacto de tiro curto e falar assim, vamos arrebentar? Vamos nos sacrificar juntos e vamos ver como é que eu vou nessa prova, né? Não promete passar, porque é difícil para a gente mesmo prometer passar para nós, quem dirá para os outros. Aumenta a cobrança e a gente fica pressionado, isso não é bom. Mas vira e fala, vamos fazer esse sacrifício de 6 meses que eu estou no cursinho, então são 6 meses que não vamos sair à noite, são 6 meses que só no domingo para comer uma pizza, sabe aquelas coisas que dá para conversar? E aí, a hora que isso vira um projeto seu e de quem está do seu lado, parceiro, multiplica a tua força. Aí, a pessoa mesmo vai virar para você, teu marido, tua mulher, e falar assim, então, eu vou dar uma saída com as crianças, aproveita e dá uma estudadinha, a hora que a gente voltar, a gente almoça lá não sei aonde. Fechou? Fechou. Um sai com as crianças, o outro dá uma estudada. Sabe como é que é? A hora que você está em casa, para. É hora de ficar com as crianças, é hora de ficar com a mulher, fica, meu. Não fica pensando no livro, fecha tudo e se dedica bastante. Eu quero falar bastante em qualidade, não em tempo. Tá? Você está com a mulher, dá atenção para a mulher. Não fica com a mulher pensando no Vicente Greco, vai dar errado. Tá certo? Outra coisa, você está com teu filho, você estudou direito administrativo, não conseguiu gravar, mas é a única hora que ele brinca. Sabe aquela hora, 1 horinha antes de dormir, que ele fica excitado, daqui a pouco cai duro? Então, porra, brinca com o cara, meu. É 1 hora dele com você. Se você fizer bem feito, você abastece o tanque da emoção dele, o cara fala que tem um puta pai e dorme cedo. Pum. Aí você volta para a sala e arrebenta até meia-noite, 1 hora, o seu horário. Aí respeita o teu limite. Tá entendendo? Se você fizer assim, quando o Damásio falou o seguinte, isso tem que ser um projeto pessoal, envolvendo os familiares, é porque você sozinho vai ter resistência demais de pessoas que gostam de você e não vão entender a fase. Você com o grupo já vai ter as resistências naturais da coisa, mas forme o teu grupo. E lembra do seguinte, não se fala que está estudando para concurso para o chefe, nem para o sócio. Porque eles vão achar que você vai deixar eles na mão e indiretamente vão criar um monte de obstáculos para você. Fica na sua. Para eles você vai dizer que está fazendo um curso de atualização, tá bom? Como diria minha avó, uma mentiria social que não prejudica ninguém. E aí o que acontece? Na tua casa, para quem merece, você pode contar a verdade. Eu estou vendo gente aqui madura, né, gente que já é casada. Eu tenho amiga que pegou 2 filhos e botou na mão da babá e falou, se vira. Né? Estudou 3 anos. Passou. Eu conto isso, ela é promotora, uma puta promotora. Passou. Aí depois de 5 anos no MP, ela foi levar essa molecadinha para Disney. Aí no avião indo para Disney, acho que ela estava afim de chorar, porque tem dias que a gente está afim de chorar, então a gente fica provocando o choro, né? Ela virou para os filhos dela e falou assim, vocês lembram que a mamãe não tinha tempo de ficar com vocês? Os moleques falaram assim, não. Mas quando chegar na Disney, eu posso comprar a caneca do Mickey? Eu quero dizer o seguinte, às vezes você cria, né, um sofrimento que não existe. Se teu filho é pequeno, ele não tem noção do que é 1 hora, 10 minutos ou o dia inteiro. Se você der um pouco de atenção bem dada,
Sabe o que ele vai lembrar? Da atenção que você deu. E ele não sabe se foi o final de semana, se foi a semana. Eu tenho 3 filhos. Eu estou falando que eu dou uns pelé neles de vez em quando. Não tem jeito, né? Então, se você ficar um pouquinho bem ficado, pá. E a patroa e o marido é a mesma coisa, cara. Você conhece o que você tem em casa. Né? Não vem me dizer que é ficar o dia inteiro do lado, com a cabeça no espaço, que isso é ser companheiro. Né? Dá atenção do jeito que a pessoa gosta, naquele período que você sabe que supre a pessoa. E abre o jogo e fala assim, então agora, quando você está fazendo isso, eu vou estudar. Pá, e vai estudar. Essa é a dica de quem opera a aprovação na prática. Porque esses livros de como passar no concurso, 1000 quantas questões de concurso, isso daí não resolve o teu problema, parceiro. E o que eu estou falando, implementa, vai do teu jeito. Né? E quem estiver te atrapalhando, elimina provisoriamente ou definitivamente da sua vida. Deu para entender? Não tem que ter medo de dar o ultimato em algumas pessoas. E aqueles que lutam contra o teu projeto não merecem estar do seu lado. Isso é radical, mas é sincero. Pense nisso. Vem para cá. Vamos dar aula. E toda vez que eu puder, eu vou estar falando disso aqui. E se você seguir algo parecido com isso, porque eu acho que você tem que dar o seu jeito, isso é que nem receita. Você tem que pôr a tua experiência aí também. Toda vez que você estiver por aqui, conte comigo. Agora, se você sair comprando um monte de livro, quiser ficar fazendo resumo e outras coisas, aí não é que você não conta comigo, eu não tenho muita experiência. Porque para um cara que queria ser juiz, não sabia nada de penal, né, passar no concurso de delegado MP, eu tive que lançar mão do quê? Da lei de apostilas. Se eu fosse ler livros inteiros, eu não passaria nunca. Então, esse lance de você pegar os atalhos honestos do concurso é fundamental. Principalmente para você que está aqui no semestral. Quando eu falo que tem cara que não fez cursinho anual, veio direto para o semestral e passou, primeiro, ele fez faculdade boa. Ele podia até ir para o bar, mas ele estudava para a prova, bem estudado. E depois ele veio e pegou o espírito. Em vez de ele querer ler o Dinamarca inteiro para conferir o que eu falava, ele leu meu caderno, comeu, decorou e acertou. Mesmo sem entender. Se não entender e decorar, passa também. Vocês estão entendendo a praticidade da coisa? Ó, se tem 10 matérias, 8 você entende, 2 não. Você entende as 8 e decora as 2. Simples. Simples. Porque vai valer o mesmo ponto. Seja pragmático com você. Não seja exigente. Saiba que para passar no concurso em primeiro lugar, em regra, é média 7 em tudo. 7, 70%. 72, 74, vai, 75. Entendeu? Faça isso. Então tem matéria que dá para só decorar? Tem. Tem matéria que, puta, eu nunca entendi, nem decoro. Pula ela. Se errar uma questão não faz mal. Mas não para de estudar. Sacou? Vamos adiante. Estou falando não uma matéria inteira, estou falando um tópico, né? Pelo amor de Deus. Não. Ó, vocês entenderam o lance da autotutela que é autorizada e pode ser revista e punida os excessos, certo? Segunda forma de solução do conflito pelas partes é a autocomposição. Autocomposição. Aqui, ao invés de ser força, o que nós temos é consenso. É jeito. Tá bom? Autocomposição. Acontece que quando a gente vai falar de autocomposição, a gente precisa dizer muito sobre ela. Primeira coisinha, requisitos. Quais são os requisitos da autocomposição? A ordem certa para entender os requisitos é dizer partes capazes, direito disponível e consenso. Se no final da história não chegar a um acordo, não adianta nada. Então, consenso. Só que acontece o seguinte, para juiz eu já vi pergunta no oral. E no MP, vira e mexe, cai, seja na parte escrita, seja no oral, seja na teste. Olha aqui, quando a gente exige direito disponível, tem que ser disponível pelo menos, no mínimo, quanto à forma de ser exercida, ou melhor, exercido. Tá? Quando eu falo direito disponível, em princípio eu estou pensando naquele que na essência eu posso abrir mão de qualquer jeito. Mas tem aqueles que eu não posso abrir mão, mas posso combinar a forma de ser exercido. É por isso que juiz marca audiência de conciliação para alimentos, que claro que é direito indisponível, mas dá para sair acordo, não dá? É por isso que promotor faz ajustamento de conduta em meio ambiente. É por isso que dá para fazer acordo em ressarcimento ao erário. Por quê?
Porque nesses casos, ninguém abre mão do direito, mas combina-se, ajusta-se a forma de exercer. Como é que você vai pagar a pensão? Vai descontar do seu lerite, vai depositar no banco ou vai abrir uma conta na mercearia da esquina da casa do menino? Fica à vontade, né? Vai pagar só escola e farmácia? Tudo bem, vamos combinar. Isso dá para ter acordo, jamais abrir mão dos alimentos de uma criança, tá claro? Volto. Além desses requisitos, sobre a autocomposição, você precisa saber o seguinte: o judiciário só pode rever os aspectos formais e de validade. Se não tiver nenhum defeito, se não tiver nenhum vício, se não tiver nenhum requisito formal que foi desrespeitado, se não tiver aquela história de vício de consentimento, né, dolo, lesão, coação, qualquer coisa assim, a gente vai ter um negócio jurídico perfeito. Tá bom? Quero dizer, na essência, o judiciário não pode ficar mexendo, achei esse acordo muito fraco, eu vou aumentar. Não, vou diminuir. Não pode. Tá bem? E o mais importante, quando se fala de autocomposição, preste atenção, a lei incentiva, o CPC incentiva a autocomposição. O CPC incentiva a autocomposição. Olha aqui, todo mundo sabe que a gente quer acabar com o processo logo. E a lei, desde a década de 80, quando veio os juizados, bom, já tinha juizado antes, mas desde aquela lei do juizado, que era de 84, depois 95, e várias reformas do CPC, o legislador sacou o seguinte: se tiver acordo, o processo morre. Se tiver sentença, vai ter no mínimo recurso ou execução forçada, concorda? Então o processo não morre. Olha aqui. Aonde que o CPC incentiva a autocomposição? No artigo 125, ele fala assim: é dever do juiz tentar conciliar as partes em qualquer fase do processo. Segundo, no artigo 331, ele torna obrigatória, salvo duas hipóteses, ele torna obrigatória a audiência de tentativa de conciliação. Estão lembrados? Se não for direito indisponível e se não for improvável o acordo entre as partes, o juiz marca aquela audiência e, primeira coisa, vamos fazer acordo? Antes de ver as preliminares, antes de ver tudo. Volto. Além disso, você tem a audiência de instrução. Tá? Quando você pega no CPC o artigo que fala da dinâmica da audiência de instrução, tá assim: o juiz renovará a proposta de conciliação e, não obtida, colherá a prova da seguinte ordem, e vem a ordem das provas. Moral da história, é para ele tentar a conciliação de novo na audiência de instrução. Só que os artigos, na minha opinião, mais importantes são esses aqui, ó. O 475, incisos 3 e 5. O que está falando o 475, incisos 3 e 5? Está falando que autocomposição homologada judicialmente é título judicial. Vale tanto quanto sentença. O CPC diz que, se as partes fizerem acordo e o juiz homologar, é título judicial. E usa dois incisos para falar a mesma coisa, hein? Um pouco diferente. Ó, lembrem, não precisa anotar porque a gente vai dar aula de execução depois. Lembrem, a lei fala assim: a sentença que homologa a conciliação, mesmo incluindo matéria que não era objeto do processo, é título judicial. Então, quer dizer, tinha processo em andamento, fizemos um acordão envolvendo vários assuntos a mais, juiz homologou, valeu. E segundo, ela diz assim, ó, o acordo extrajudicial de qualquer natureza, aquele que o advogado se esforça e resolve antes do processo, sem processo, se for trazido por petição só para o juiz homologar, e ele homologar, vale tanto quanto sentença. Moral da história, é a lei reforçando a ideia de que pode fazer acordo no processo ou fora dele que vai valer. E por último, o artigo 585, inciso 2 do CPC. Esse 585, inciso 2 do CPC, ele vai falar da transação referendada. Seja pelo MP, seja pela Defensoria Pública, seja pelos advogados. A lei usa plural nos advogados. Advogados das partes. Se tiver acordo e o MP assinar, não é título judicial, não.
mas é extrajudicial. Ah, não quis nem levar para o MP. Os advogados das partes é que assinaram. Beleza, é título extrajudicial. Isso tudo para incentivar a autocomposição. Fui claro? Continuando. Além da solução pelas partes, nós temos... Eu vou ter que dar uma limpada aqui. Nós temos a solução por terceiros. Nós temos a solução por terceiros. Tá? Quais são as soluções por terceiros? Olha aqui, tá na moda, nos concursos federais já cai de monte e acredito que vai cada vez cair mais nos estaduais também. O quê? Olha aqui, primeira forma, quando a gente fala em solução por terceiros, a gente chama de heterocomposição. Autocomposição, porque são as próprias partes. Heterocomposição, porque é um terceiro que resolve o problema. Quando a gente fala de heterocomposição, está cada vez na moda o quê? Tribunais administrativos, meu. Tribunais administrativos. Vem cá, quem é que proibiu a TIM e a Claro de habilitar a linha? Recentemente, Brasil inteiro praticamente. Quem? A Anatel. Quem é que decidiu inicialmente se a Nestlé podia comprar Garoto? O CAD. Moral da história, esses órgãos aqui estão cada vez mais presentes, sobretudo em casos, vamos dizer assim, glamurosos. Então, isso vai vir, ainda não veio com força para as provas estaduais em processo civil. Está lá na questão de se são autarquias especiais, direito administrativo, vem para cá. Mas em provas federais já caiu muito e acho que a tendência é cada vez entrar mais nas provas estaduais. Quando eu falo em tribunais administrativos, você tem que lembrar de justiça desportiva. Apesar do nome bonito, é um tribunal administrativo, está no 217, parágrafo 1º da Constituição Federal. Você tem que lembrar do CAD, tem tudo a ver com o pessoal da área federal. Você tem que lembrar da Anatel, das ANAs da vida, agências reguladoras. Não vou falar da Anatel, porque daí tem a ANEL, enfim, as ANAs. E você tem que lembrar do Tribunal de Impostos e Taxas na área estadual ou do CARF na área federal. CARF significa Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, de Recursos Fiscais. E o TIT significa Tribunais de Impostos e Taxas do município, do estado e assim por diante, tá bem? Acontece o seguinte, então, tribunais administrativos, justiça desportiva, CAD, as agências reguladoras, o Tribunal de Impostos e Taxas, o CARF na esfera federal, só que, tem duas questões importantes. Primeira delas, é muito parecido com o judiciário, porque é um terceiro estatal resolvendo o conflito com imparcialidade. Só que a primeira peculiaridade é, em regra, os tribunais administrativos são facultativos, salvo a justiça desportiva. Eu não sou obrigado a recorrer aos tribunais administrativos. Eu posso ir direto para o juiz, salvo na justiça desportiva. Eu tenho que primeiro tentar resolver lá, se achar que não está bom, aí eu venho para a justiça comum. Tá bem? E outra coisa importante, as decisões dos tribunais administrativos não são definitivas, ou seja, elas não fazem coisa julgada material, elas podem ser revistas pelo judiciário, tá? Elas não são definitivas porque elas não geram coisa julgada material nos termos de, como a Constituição prevê, de relação jurídica consolidada para sempre. Não. Quando acaba a esfera administrativa, você pode muito bem vir para o judiciário. Só para lembrar, esse lance da Nestlé com a Garoto, o CAD não deixou. E a Justiça Federal foi e deixou. Vocês estão lembrados? Moral da história, o CAD julga, mas é a palavra final? Não. Se todo mundo aceitar, será. Mas se não aceitar, o incomodado vai para a Justiça e tenta rever essa decisão. Tudo bem? Beleza. Sobre tribunais administrativos, está aí o que eu acho que pode cair. Aí vem a arbitragem.
Arbitragem é a segunda forma de heterocomposição. A arbitragem. Quando a gente fala de arbitragem, a gente tem que lembrar que é a solução por um terceiro particular, né? Não é mais o Estado, não é um terceiro estatal, é um terceiro particular. E olha que engraçado, os requisitos da arbitragem são muito parecidos com os requisitos da autocomposição. Mas não são iguais não. Ó, requisitos. Eu até não apaguei tudo. Para um pouco. Para autocomposição, partes capazes. E para arbitragem, diz a lei, partes maiores e capazes. Eu sei que chega a ser redundante, é um excesso, mas a lei falou partes maiores e capazes. Agora, quanto ao objeto, a lei não falou só direito disponível, ela falou direito patrimonial disponível. Também me parece redundante, mas a lei é cautelosa. E, finalmente, ao invés de consenso, o requisito é ajuste prévio. E aqui já entra algo que é bem importante em termos de concurso. Que é o seguinte, qual é o nome técnico desse ajuste prévio? Esse ajuste prévio chama-se convenção de arbitragem. Acontece que a convenção de arbitragem é um nome genérico, é o gênero, que tem duas espécies. Primeira espécie é a cláusula compromissória. Tá? A primeira espécie de convenção de arbitragem chama-se cláusula compromissória. Me parece fácil usar o nome para memorizar o que é. O que é a cláusula compromissória? É a cláusula de um contrato prevendo que eventual conflito será resolvido por arbitragem. Tá? Então, cláusula compromissória é a cláusula, é o item de um contrato, prevendo abstratamente, ó, se der briga, será resolvido por arbitragem. Ao invés de ir para o fórum, vamos para o árbitro. Beleza? De outro lado, eu tenho outra convenção de arbitragem que se chama compromisso arbitral. Compromisso arbitral. E o que acontece aí? Aqui é diferente, hein? Enquanto a cláusula compromissória é uma cláusula do contrato, remota lá, do lado, ou até aonde ficaria a cláusula de foro de eleição, fica a cláusula arbitral. No finalzinho, por fim, as partes pactuam que qualquer desentendimento decorrente desse contrato será resolvido por arbitragem. Aqui, o compromisso arbitral é o ajuste criando a arbitragem para um conflito concreto. Já deu pau. O pau está quebrando. A gente senta e fala, quem vai resolver isso? O professor Damásio? Tá, qual é o critério? Direito puro. Sem equidade, só nos termos da lei. Ok, qual é o prazo? 6 meses. Isso já é o compromisso arbitral. Já escolhemos o árbitro, falamos qual é o conflito, falamos qual é o critério de julgamento. Perceberam? Volta. Sobre a convenção de arbitragem, o que sempre cai na prova? O seguinte, artigo 301, parágrafo 4º. É a única preliminar, sei que trouxe aquela caneta vermelha para coisa importante, é hora de usar. É a única preliminar, a única, que o juiz não pode conhecer de ofício. Claro que isso cai na prova, é uma exceção. A convenção de arbitragem é a única preliminar que o juiz não pode conhecer de ofício. Ou o réu alega em preliminar, ou é como se as partes tivessem abrido mão da arbitragem e agora vão ficar para o juiz até que façam um acordo sobre a arbitragem. Deu para entender? Explicou duas coisas. Se você abrir o CPC, se você estudar como eu falei, lendo a lei, você vai abrir o 301 parágrafo 4º e vai achar lá o seguinte: o compromisso arbitral não pode ser conhecido de ofício. Aí você vai falar, peraí, ele falou convenção de arbitragem como se fosse as duas, acho que ele errou. Eu não errei não. O parágrafo é de 73 e o inciso 9 é de 96. Esqueceram de atualizar o parágrafo. E a grande maioria da doutrina, eu só me recordo de um autor que fala diferente, diz:
a convenção de arbitragem, em qualquer das suas espécies, seja cláusula, seja compromisso, não pode ser conhecida de ofício. Tá claro? E basta você pensar assim, se o compromisso, que já é a arbitragem andando, o juiz não pode conhecer de ofício, como é que ele vai conhecer de ofício uma cláusula de contrato que nenhuma das partes fez menção? Deu para entender? Então, a convenção de arbitragem é a única preliminar que não pode ser conhecida de ofício. Aí, para terminar a arbitragem, tem mais 3 pontos. Primeiro ponto é o seguinte. A doutrina diverge. A doutrina diverge, tá? Por enquanto, a minoria diz que a arbitragem é jurisdição privada. Tá? A minoria diz que a arbitragem é jurisdição privada. Se você pegar o professor Carmona, daqui da USP, que é autor do projeto de lei de arbitragem, que virou lei, se você pegar o Fred Didier, né, eles vão dizer que a arbitragem é jurisdição privada, é o particular exercendo jurisdição. Agora, se você pegar a maioria, e nessa maioria você pode pôr o Marinoni, você pode pôr o Alexandre Câmara, para não falar que a maioria é antiga. Não, a Jovem Guarda vem junto com a maioria. Ó, para a maioria, não é jurisdição, mas um equivalente jurisdicional. Não é jurisdição, mas é um meio de solução de conflito. Equivale à jurisdição porque é mais um jeito de resolver conflito. Deu para entender? Não é jurisdição, é um equivalente jurisdicional. Tá? Muito bem. Só para vocês ouvirem, não precisa registrar. O pessoal que fala que é jurisdição se apega em 2 detalhes. Primeiro detalhe, eles dizem assim, é jurisdição. Sabe por quê? Porque a sentença arbitral é título judicial. E gera coisa julgada material. Porque ninguém pode mexer na sentença arbitral, nem o Poder Judiciário. Só que quem diz que não é arbitragem, responde o seguinte, só escutem para ir pegando familiaridade. Dizem assim, a sentença arbitral só é título judicial por equiparação. Para estimular o pessoal a ir para o árbitro, a lei falou que a sentença arbitral também é um título judicial. E segundo, ela não gera coisa julgada material, ela é apenas imutável. Porque coisa julgada material, só a jurisdição pode produzir. E a arbitragem não é jurisdição. Então eles ficam nesse debate, saibam, para a maioria é um equivalente jurisdicional. Tá claro? Volto. Segundo aspecto importante é esse que eu já falei indiretamente, que é assim. A sentença arbitral é título judicial, está expresso lá no 475N, é título judicial, ponto final. E ela é imutável. Não disse coisa julgada material, porque comungo da ideia de que não é jurisdição. Tá? Mas ela é imutável porque, presta atenção, o Poder Judiciário só pode anular, mas nunca reformar. Mexer no conteúdo dela, o Judiciário não pode. Mas por falta de algum requisito, por exemplo, o árbitro foi impedido, ele não aplicou a lei e era uma arbitragem de lei, né? Aí o Judiciário anula para outra decisão ser dada. Mas o próprio Judiciário não diz, ó, 50 mil é muito, vai ser só 30. Isso ele não pode fazer. Tá claro? Então, o PJ, o Poder Judiciário, não vai rever no mérito, vai no máximo anular por falta de requisitos formais. Tá ok? Aí tem um jeito de sacanear. Tem um jeito de sacanear. Pega o espírito da coisa. Pega o espírito da coisa. Escuta, por favor. Se eu acabei de te dizer que que a arbitragem não é jurisdição e não gera coisa julgada material, vamos imaginar que em qualquer etapa da tua prova, nego queira testar você. E te faça 2 perguntas ou 3. Quer ver? Não anota, só escuta. Cabe rescisória contra a sentença arbitral? Outra pergunta. A sentença arbitral pode ser ilíquida?
Terceira pergunta, eu posso executar no Brasil sentença arbitral estrangeira? Aí, se você entendeu o que você acabou de anotar, ou depois lendo a anotação entendeu o que eu falei, você responde por dedução. Agora, se você não entendeu, você vai falar assim, pô, o Eduardo falou para estudar pelo caderno e nem fala tudo na aula. Tudo bem, joga em mim, a gente segura a onda, mas vem para cá. Responde para mim, cabe rescisória? Pô, se não gera coisa julgada material para a maioria, e esse é um pressuposto de rescisória, não cabe rescisória. Cabe uma anulatória que está expressa na lei de arbitragem. Segunda pergunta, se a sentença arbitral for ilíquida, ela é título judicial. O que a gente faz com título judicial ilíquido? Fase de liquidação de sentença. Última pergunta, sentença arbitral dada pela Câmara Internacional, Canadá, não sei quem. E aí, vou executar aqui, é só chegar e executar ou tem que homologar no STJ? Tem que homologar no STJ. Perceberam que não basta entender o que está dito, tem que ver todo o alcance do que você entendeu. E garantindo, tendo convicção de que o que você entendeu está certo, você conclui o que decorre dessa premissa certa. Deu para entender? É o único jeito de você passar no concurso. O professor não tem condições de fechar todas as opções de pergunta. A gente fecha o maior leque, mas sempre sobra uma brecha. Percebam que quando eu falei, então, que não é coisa julgada e que é título judicial, quer dizer o seguinte, a estrangeira tem que ser homologada, se for ilíquida, pode ser liquidada e não cabe rescisória, cabe ação anulatória prevista na lei de arbitragem. Detalhe, o prazo é curtinho, 90 dias, hein? Bobeou, dançou, tá bom? Terceiro ponto sobre a arbitragem para a gente terminar esse tema tranquilo. E que pode cair tanto em direito administrativo como em processo civil. Que é o seguinte, olha aqui. O poder público, as pessoas jurídicas de direito público, Estado, município, autarquias, podem fazer parte de arbitragem ou não? Né? Pode anotar aí, o poder público pode. Quando eu falo poder público, significa fazenda pública, tá? Aquelas pessoas de direito público. Pode participar de arbitragem. Só que cuidado, não se empolga. Pode participar de arbitragem nos contratos regidos pelo direito privado. Eu já vou explicar. Naqueles contratos que o poder público participa, na mesma condição que um particular participaria, aí, se der conflito, a arbitragem pode ser aplicada assim. Porque daí ele não está participando com aquele poder, com a soberania de Estado, com as peculiaridades do direito público. Não. Ele, como agente do direito público, precisa participar de contratos nitidamente de caráter privado, apesar de ele ser poder público, e aí qualquer conflito pode ser resolvido por arbitragem? Pode. Então, vou dar um exemplo simples. O município foi criado faz pouco tempo e quer montar uma delegacia. Aluga o imóvel para a delegacia funcionar, tá bom? Dá problema na alocação. Dá para ir para arbitragem? Claro que dá. Agora, estão questionando uma licitação. Vamos resolver isso por arbitragem? Nem a pau, não pode. Se for tema de direito público em sentido estrito, não cabe arbitragem. Mas se for pessoa jurídica de direito público, participando de uma relação em condições iguais à de um particular, aí dá para ir para arbitragem. O STJ já decidiu, os administrativistas já reproduziram isso e alguns processualistas também. Tá bem? Vamos adiante. Depois da arbitragem, precisamos falar da jurisdição. Jurisdição. Olha aqui. Para a gente falar da jurisdição, me parece que o jeito mais fácil é já comparar ela com as outras duas. Não anota nada, escuta. Qual a diferença de jurisdição com arbitragem? É que a jurisdição é o terceiro estatal. A arbitragem é um terceiro particular. Mas o Tribunal Administrativo também é estatal, professor. E aí qual vai ser a diferença entre a jurisdição e o Tribunal Administrativo? Basicamente, a definitividade, a coisa julgada material. A gente vai anotar tudo isso. Mas percebam que no Tribunal Administrativo não tem coisa julgada material. Mas tem imparcialidade, tem substitutividade, é o Estado resolvendo o conflito, só faltou a definitividade, tá bem?
Então, olha aqui, características da jurisdição. Características da jurisdição. Eu vou falar das características antes do conceito, porque isso vai nos ajudar. Se você lembrar das características da jurisdição que você aprendeu na faculdade ou em algum outro ambiente que você já frequentou, claro que menos iluminado, o que você vai dizer para mim? Que jurisdição é mais ou menos o poder de dizer o direito para solucionar o conflito no caso concreto, né? Ou a aplicação de direito visando a justa solução da lide, repetindo Carnelucci. Com base nessas ideias, qualquer doutrina diz o seguinte: características da jurisdição. Vai lá. Primeira delas. Todo mundo fala que jurisdição tem como característica a lide. Tá? Acontece que para passar no concurso, não adianta você falar lide. Você tem que saber 3 coisas. Primeira delas, o que é lide real? Quem faz essa distinção é o Dinamarco, tá? O que é lide real? Lide real é o conflito entre as partes. Se você quiser copiar Carnelucci, você vai dizer, é o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Eu quero receber, você não quer pagar, eis a lide. Perfeito? É o conflito entre as partes. Realmente, é uma briga nossa, porque eu tenho interesse e você resiste ao meu interesse. Perfeito? Conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. De outro lado, Dinamarco fala em lide presumida. O que é isso, hein? Ó, lembrando do conceito do Carnelucci, a lide real não é aquela em que eu tenho interesse e você resiste ao meu interesse? A lide presumida é aquela em que o interesse das partes é comum. A gente quer a mesma coisa, mas a lei resiste. Tá? Lide presumida é aquele em que o interesse das partes é comum, a gente quer a mesma coisa, mas a lei resiste, impedindo a solução extrajudicial. Tá? É a lei que resiste, impedindo a solução extrajudicial. Se você pensou aí no divórcio de quem tem filho, você matou a charada. Eu e a patroa queremos acabar com o casamento, isso já está conversado e nós já estamos certos de que isso é bom. O molecão que tem 14 anos já falou, a melhor coisa que vocês fizeram, não aguentava mais. Só que vem cá, dá para resolver sem o juiz? Não, porque a lei não deixa. A lei resiste. Outra coisa, teu tio é interditado e você vinha cuidando dele direitinho, só que você passou no concurso, agora você vai passar a curatela dele pro teu irmão. Toda a família concorda, até teu tio no pouco que entende das coisas. Pergunto, dá para trocar isso numa boa ou tem que ir pro juiz? Por quê? Porque a lei resiste. Quando eu falo a lei resiste, desculpem, significa que ela te obriga a ir para a via judicial. Tá claro isso? Então o Dinamarco ele explica assim, quando eu estou na jurisdição contenciosa, a lide é real. Quando eu estou na jurisdição voluntária, 90% tem lide presumida. Porque não é que a gente foi lá porque a gente quer. A gente foi lá porque a lei não deixou a gente resolver de outro jeito e obrigou a gente a ir. Deu para entender? Acontece o seguinte. Na visão clássica do próprio Dina, ele dizia assim, toda vez que tiver jurisdição vai ter uma lide, seja real ou presumida. Só que daí no final, começo de 2000, surgiu uma questão. A questão é a seguinte, para ter jurisdição tem que ter lide? Ou às vezes a jurisdição atua sem ter lide? E hoje é pacífico, pelo menos nos livros que se atualizaram, ninguém discorda, que nem sempre haverá lide. E que basta uma situação jurídica concreta. Para o juiz aplicar o direito, não precisa ter briga, nem resistência da lei. Basta uma situação jurídica concreta, que nem sempre é lide. Geralmente é, mas nem sempre é. Quais são as situações concretas da vida que com certeza o juiz atua sem ser lide? Não, fazer diferente, ó.
Quando eu falo em situação concreta, a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça, lide. E não importa se ela é real ou presumida. Agora, saiu da lide, você tem que lembrar que quando houver risco de dano, tecnicamente ameaça de lesão a direito, o juiz também atua. E quando houver uma situação individual relevante, o juiz também atua. Ó, se houver lide, se houver risco de lesão ou risco de dano, e se houver uma situação individual relevante, o juiz atua, mesmo sem ter lide. Tá? Vocês já ouviram falar na tal da tutela inibitória? O que acontece? A Constituição falou o seguinte, que toda lesão ou ameaça de lesão a direito autoriza o sujeito a procurar o judiciário. Às vezes você tem uma ameaça de lesão a direito, mas você nem foi conversar com a outra parte. E se você conversasse, ela resolvia para você, então não tem pretensão resistida. Mas você pode, então, pedir para o juiz uma tutela preventiva, inibitória, para que o dano não ocorra, não pode? Isso é uma situação concreta que não é lide ainda. Não é lide. Tá? Você está antecipando a providência do juiz sem realmente precisar dela. Só que a Constituição falou que você não precisa se ferrar para procurar o juiz, pode ser antes. Outra coisa, quando você e tua mulher resolvem se divorciar sem ter filhos, e já está tudo combinado, e vocês levam para o juiz homologar, pergunto, tem lide real? Não, porque vocês estão numa boa. Tem lide presumida? Não, porque a lei deixa ir para o cartório. Mas vocês preferem, você está todo dia no fórum, você advoga, já passa lá e pega o carimbão do juiz, beleza. Pergunto, lide não tem, risco de dano não tem. E por que o juiz deixa e homologa? E o TJ de São Paulo falou, juiz, não é para extinguir não, é para homologar. Porque a lei não tornou obrigatório ir para a escritura. Ela falou, pode ir para a escritura ou para o juiz. Moral da história, porque é uma situação individual relevante. Deu para entender? Ou seja, basta uma situação concreta. Hoje, o melhor conceito de jurisdição ainda é aquele genérico, que é a aplicação do direito ao caso concreto com definitividade. Tá? Esse caso concreto, em regra, é a lide que a gente tenta solucionar, mas às vezes não tem lide. Fui claro? Tamo junto, galera? Então vamos adiante. Segunda característica da jurisdição, vamos lá. Veja, isso não quer dizer que em regra não tem lide. Em regra tem lide. Errado é bitolar e achar que sempre vai ter lide. Tá bom? B. Segunda característica é a inércia. Tá? A inércia que inclusive está no artigo 2º do CPC. Né? O artigo 1º fala que a jurisdição será exercida por juiz em todo o território brasileiro. E 2. Que a jurisdição será exercida mediante provocação da parte ou interessado. Quer dizer que tem que ter provocação. Vem para cá. Verdade isso? Verdade. Verdade. Não quero que anote, o curso é semestral. Ouça. Por que tem inércia? Para garantir imparcialidade, para permitir a solução por outras vias, tá certo? E para que o Estado não acabe criando conflito onde às vezes não existe. Existem relações que são tortas, mas elas vão numa boa. E o juiz, às vezes, muito legalista, poderia se meter naquilo que não é para se meter. Agora, a inércia tem exceções? Tem várias exceções. Então, pode ir por aí. Apesar de ser uma característica importante, tem exceções. Exceção de concurseiro, o inventário. O inventário. Não esquece que no inventário o juiz atua de ofício. Se o cara morre e ninguém pede para abrir o inventário, o juiz manda abrir. Eu nunca vi na prática, mas pode mandar abrir. Artigo 989 do CPC. Nunca vi na prática, mas todo concurso cai alguma coisa sobre isso. 989 do CPC. Só que além desse concurso, desse ponto, dessa exceção que é inesquecível para o concurseiro, eu tenho outras lá no livro da jurisdição voluntária. Só para ilustrar alguns procedimentos de jurisdição voluntária que podem ser iniciados de ofício, olha aqui, ó, o 1113 do CPC, o 1129, e eu poderia ir embora falando do 1142, do 1160, do 1171, mas para aí, tá bom, 1113, 1129 e etc.
Outra característica importante da jurisdição: a definitividade. A jurisdição é definitiva. Por que ela é definitiva? Ela é definitiva porque gera coisa julgada material. Certo? Ela é definitiva porque ela gera coisa julgada material. Só que aí vem a pergunta: sempre gera coisa julgada material ou muitas vezes não gera coisa julgada material? Muitas vezes não gera coisa julgada material. Só que esse assunto, às vezes, é colocado como se ele fosse absolutamente pacífico. Só que não é bem assim. Olha aqui. Para um concurso quadradinho, como é o de São Paulo, muitas vezes prevalece essa ideia aqui, ó. Não tem coisa julgada material nas cautelares, né? A sentença da cautelar não gera coisa julgada material, salvo quando decreta prescrição ou decadência do direito material. Lembram disso? A sentença que julga procedente ou improcedente uma ação cautelar, em regra, não gera coisa julgada material. Essa é uma decisão provisória por natureza. Salvo se o juiz, ao analisar a fumaça do bom direito, percebeu que o direito material, na verdade, já prescreveu ou decaiu. Aí é caixão, morreu o assunto. Tudo bem? Desço. Além das cautelares, também é comum falar que na execução não tem coisa julgada material. Porque o juiz não decide nada, ele só executa, ele vai satisfazer o credor sem dizer quem tem razão, porque já está dito, o título já diz quem tem o direito. Tá bem? Terceiro, na ação civil pública e na ação popular, improcedentes por falta de provas. Tá? Na ação civil pública e na ação popular, improcedentes por falta de provas. Aqui, galera, é bem comum a doutrina dizer o seguinte: é coisa julgada secundum eventus litis, ou secundum eventus probationis. Significa dizer o seguinte: não é sempre que não tem coisa julgada, só quando for improcedente e por falta de provas. Se você tiver prova nova, pode repetir a mesma ação, tá bom? Aí tem duas exceções tradicionais que hoje não são propriamente exceções. Quais são? Olha aqui. Nas relações continuativas. Isso está no artigo 471, inciso 1 do CPC. E também na jurisdição voluntária. Isso está no artigo 1111 do CPC. O que acontece? Por que nós destacamos e deixamos por último essas duas exceções? Porque nós evoluímos. Nós evoluímos muito em relação a isto. Ouçam. Olha o que diz o 471, inciso 1. Está escrito assim: nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas, salvo 1. Se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Quer dizer o seguinte: se foi julgada uma relação continuativa, o que é relação continuativa? Aquela que se prolonga no tempo, ela não é instantânea. Se for julgada uma relação continuativa, a parte poderá pedir para o juiz rever o que foi decidido, toda vez que houver uma alteração na situação fática ou de direito. Isso, num primeiro momento, foi interpretado assim: já que o juiz pode rever e mexer na sentença porque a parte pediu, isso não gera coisa julgada material. Porque basta mudar a situação de fato para eu mudar a sentença. Acontece que
Passados alguns anos, já na década de 80, começo de 90, a doutrina falou, não é bem assim. Tem coisa julgada material, sim. Só que é com a cláusula rebus sic stantibus. A sentença é definitiva, vírgula, enquanto as coisas estiverem como estavam. Porque se elas forem modificadas, a gente pede uma nova decisão. Só que no final de 90, já 2000, quem escreveu depois, refletindo sobre o assunto, e mesmo quem já tinha escrito e refletiu, escreve o seguinte, tem coisa julgada material? Sim. Por quê? Olha aqui. Porque a revisão não é mexer na sentença, que ela é imutável. A revisão é uma nova decisão através de uma ação revisional que terá uma causa de pedido diferente. Qual? A nova situação fática. Então não venha me dizer que não tem coisa julgada, porque tem, e eu estou afirmando, tem. Acontece que vira e mexe, cai na prova, assinale a correta. Aí vem assim, não há coisa julgada nas relações continuativas. Por quê? Daí repete a lei. Porque se houver alteração na situação fática ou de direito determinante, é possível pedir a revisão para o juiz do estatuído na sentença. Aí na falta de uma alternativa melhor, e pegando a doutrina clássica, a gente conclui o quê? Essa é a alternativa certa, para fazer ponto. Então, eu quero que você anote aí para mim. Vai lá. A rigor, nas relações continuativas, eu vou dar exemplo. O que a gente pode dar como exemplo de relações continuativas do dia a dia? Locação. Veja, a locação não termina num instante, num mês ou num dia. Dura às vezes anos. E alimentos. O pai paga alimentos para o filho, no mínimo até o cara virar capaz. Se é que ele vira capaz. Tá certo? Então, nas relações continuativas e na jurisdição voluntária. Exemplo de jurisdição voluntária, só para o caderno ficar perfeito, ó. Interdição, remoção de curador, remoção ou substituição de curador, dá na mesma, tá? A rigor tem coisa julgada. Tecnicamente, a rigor tem coisa julgada. Porque a revisão da sentença exige uma ação revisional. Não é que o juiz pega a sentença e mexe como se pudesse a qualquer momento mudar o que foi feito. A alteração da sentença, a revisão da sentença, é através de uma ação revisional, cuja causa de pedir é a alteração da situação fática. Ou seja, é um fato novo, gente. É a alteração da situação fática ou jurídica. Mas alguns falam em coisa julgada com a cláusula rebus sic stantibus. E os mais antigos, estou falando de nego muito velho que não atualizou a obra, hein? Mas você sabe que o desembargador que às vezes vai fazer a pergunta para você é um cara que estudou por eles, né? Então, e os mais antigos entendem que não há coisa julgada. Ó, eu fiz do hoje para antes. Hoje, os bons doutrinadores, nego das antigas, que ainda está vivo e atualiza a obra, fala, tem coisa julgada sim. É outra ação. Não é repetir a mesma ação. Agora, houve uma ideia intermediária da rebus sic stantibus e houve aqueles que difundiram uma ideia que foi muito bem esparramada pelo Brasil de que não haveria coisa julgada. Deu para entender? Só tem um detalhe, escute aqui. O cara foi admitido como servente de pedreiro e ganha 2 salários mínimos. O filho move ação contra ele e ganha 1/3 de pensão. Pergunto, se o pai morrer 20 anos depois, ganhando o mesmo salário, o moleque vai mudar essa sentença? Não. Se nada mudar na vida dos dois, se o pai não ganhar mais, não tem como aumentar a pensão.
Então tem coisa julgada material? Não tem. Tem. Agora o pai de servente virou o encarregado de obra e está ganhando 20 mil por mês. O filho pode tentar mexer na situação? Opa, como? Não é ação de alimentos, ação revisional, é outra ação. É outra ação. Há quem diga, inclusive, que nesse caso o juiz não está prevento não, que você move a ação aqui e a revisional, como é outra história, uma conversa nova, vai para outra vara da família. Deu para entender? Isso só para reforçar a ideia de que são coisas diferentes. Alguma dúvida? Não? Galera, eu quero pedir uma gentileza. Acabou nossa aula, mas eu preciso que você que está aí na unidade satelitária faça isso, você que está aqui no presencial também. Dê uma olhada na anotação, vê se ela ficou clara e dá uma conferida se você tem alguma prova de concurso, talvez se tem alguma questão de jurisdição que está dentro do que a gente falou. Falta eu terminar as características, os princípios e falar de jurisdição voluntária. Na aula que vem eu já termino isso e falo de ação, tá bom? O que eu tinha para falar para vocês sobre como estudar, na minha opinião, é mais importante do que processo civil. Sabe por quê? Porque processo civil tem em qualquer livro, bom ou ruim, mas tem. Agora, como estudar para concurso de verdade, pouca gente fala. Sabe por quê? Porque o cara passou e ficou soberbo e quer mostrar para vocês que é muito importante e difícil o que ele conseguiu. Ou então ele é muito simplista e é mesquinho e fala, não, é só estudar. E não entra nas dificuldades do dia a dia. Tendo dúvidas sobre como estudar, manda um e-mail, eu podendo, eu respondo com carinho, tá bom? Sucesso para vocês e conte comigo, sempre. Até mais.